Oi, Raquel. Eu vou te convidar aqui. Oi! Oi, Tudo bom? tudo bom e você? Oi, joia. Coloquei uma musiquinha aqui enquanto a turma vai chegando até da hora que a gente marcou. A gente já O entrando no pessoal tá começando a clima da liderança feminina e da felicidade. do empoderamento. Isso. Oi, Cris Sampaio. Tem outra Raquel aqui, Rocha. A imaginativa é a Sandrinha. Tudo bem, Isso. meninas? Sejam bem-vindas! Babi! Você tá por aqui também, bem-vinda! Neto é um Eco, querido meu. bem-vindo! Mário Mateus. Turminha tá Deixa eu só, boa. vou só configurar aqui rapidinho pra gente começar. Tá Só um minutinho. jóia. A gente tá dando esses minutinhos iniciais até a turma toda se ligar aí, né? Isso. Pra gente começar. Que bom ter vocês aqui. Neidiane Inácio. Tudo bem, Neidiane? Juliano César. Oh, abraço para você também, Sandrinha. Sandrinha que estava na formação conosco, lá de Portugal. Foi, a Sandrinha disse nesse instante que ia participar. Só gente linda aí participando, viu? Que maravilha! Secretária digital, conta seu nome aí para nós, secretária digital. Bicho Santos. Oi, a Paty. Oi, Paty. A Paty vai ser uma das minhas convidadas. É Paty, então, que ela chama? É, a secretária virtual. É igual eu, às vezes entro, né? Aí, oi, programa Blush. Qual é seu nome, programa Blush? Ah, sim, eu sou a Renata. Você já tá acostumado, né? Aí, conosco. J. Reis. Reis Ângela. Vai entrando no clima. Dilceana, tudo Vamos bem? entrando aí, gente. Gisteana, minha vizinha de infância, minha querida. Olha que maravilha! Josias. É tão legal, né, a gente falar de liderança feminina, mas também ter os homens presentes. As pessoas acham que às vezes a gente vai falar só para as mulheres. Na verdade, não é. A gente precisa, inclusive, da força de vocês para a força feminina. Viu, meninos? Vocês são super Sim, com importantes para certeza. nós. E a gente não está aqui para competir, a gente está para agregar. Gisele. Coraçãozinho. Mandoca. Ângela Lima. Pronto, acho que a gente vai entrar bem na hora, né? Vamos começar bem pontual. Já entraram no clima aí, meninas e meninos, que nós temos? Pronto, devidamente recepcionados, bem no clima, contagiando essa alegria, né, Renata? Ô, coisa boa, né? É a gente já começar alguma atividade, assim,
trazendo essa vibração, essa energia boa. Isso é muito gostoso. A gente sempre começa bem quando começa assim. Sim, com certeza. Então, deixa eu dar boas-vindas oficialmente para a Renata, que aceitou o meu convite, nem titubeou, não foi, Renata? Muito obrigada por fazer parte mais uma vez dessa nosso projeto, né? Que é de mulheres líderes, líderes das nossas casas, líderes das nossas famílias e também profissionalmente. Então, queria te agradecer imensamente e pedir para que você se apresentasse para a minha audiência que não lhe conhece ainda, né? Maior prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês, falando de um tema que eu amo e me inspiro e que também me mobiliza muito para a gente trazer Um pouquinho para uma nova pós em vocês ou só o psicologia meu? positiva. Sou atacada, não adianta a gente ter esse tempo para falar de coisas que nos enquanto seres de uma sociedade que a gente também ajuda a transformar. Né? Então, para mim, é um motivo de gratidão estar aqui. Eu realmente nem titubeei a hora que a Raquel me chamou. Eu tinha esquecido que hoje era feriado. Eu estou ouvindo de um movimento assim de trabalho tão gostoso. E que ontem eu me dei conta que hoje era feriado. Eu disse, gente, amanhã é feriado. Eu não tinha nem me atentado para isso. Mas estou aqui, estou em casa, me cuidando, né? Estamos todos seguros nesse momento. Mas a gente também pode falar, usar dessas oportunidades para a gente falar de coisa boa e para a gente falar de um tema que tem sido cada vez mais relevante, né? Principalmente no universo feminino, que é o tema liderança feminina. E aí eu falei para a Raquel assim, o que você acha da gente falar de liderança feminina, mas também falar de felicidade dentro dessa liderança feminina, né? E aí ela topou a ideia e eu agradeço pelo convite e estou sempre à disposição para a gente construir coisas boas em conjunto, né? Eu não Que gosto bom. de sonhar sozinha e eu não gosto de fazer sozinha. Eu gosto de estar sempre bem acompanhada e levar essas pessoas comigo para a gente chegar mais longe, né? Ao invés de caminhar sozinho, a gente pode chegar, alcançar um outro patamar quando a gente está junto com pessoas e essa é a minha proposta. Sou CEO e fundadora do programa Blush, que é um programa de inovação feminina. Para quem não conhece, está convidadíssima. Nós somos uma vitrine hoje de 45 mulheres que prestam serviços em várias áreas, como saúde, comportamento, beleza, bem-estar, marketing, sempre pronta para atender e receber essas mulheres, né, que não estão tão realizadas com a própria vida, seja no aspecto pessoal ou no aspecto profissional. A gente está falando de realização, né? E quando a gente fala de realização, nós temos um conjunto de habilidade e de esforço que nós trabalhamos junto com essas mulheres para que elas alcancem os seus objetivos, conquistem, né, aquilo que elas anseiam, os seus sonhos, porque de que adianta a gente querer, desejar, sonhar tanta coisa se a gente não puder realizá-las de fato. Então, a proposta do Blush é essa. A gente atende não só individualmente, mas atendemos grupos de abertos para mulheres do país inteiro.
Temos o blush social também, que é para viabilizar esse trabalho, ainda para quem não tem uma condição financeira, ainda mais nesse momento tão delicado, né? Já já vamos Uhum. lançar o formato online também para vocês. Enfim, tem muita coisa boa. E atendemos empresas também. Mas estamos aí para dar essa força, para mobilizar essa mulherada super capaz, super forte, que às vezes não conheceram ainda o seu potencial, mas estão cheias de recursos que a gente consegue ajudar a acessar para que elas possam florescer e ser o melhor que elas puderem ser na vida. Legal, legal. A gente tinha combinado, né, de fazer uma introdução muito breve sobre a questão da liderança feminina, mas o projeto Blush, ele já incorpora isso, é praticamente a definição da nossa live, né? Tem tudo a ver. E aí eu queria só que a gente comentasse um pouquinho sobre a questão ainda da desigualdade profissional com relação aos líderes femininos, líderes masculinos, onde as mulheres são super bem vistas, porém não tão bem valorizadas, né? A gente no mundo de hoje tem ainda esse tipo de comportamento. Nós tentamos combater e trabalhamos, estudamos para fazer com que isso não aconteça, mas no mundo corporativo ainda existe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão com relação a essas dificuldades. Perfeito, Raquel. Assim, não é só uma visão, mas é uma constatação mesmo, né? Existem pesquisas que trazem dados para nós de que hoje, por exemplo, em cargos de liderança de grandes empresas, a gente só tem 18% de mulheres quando nós falamos de Brasil. Quando nós estamos falando de mundo, a gente melhora um pouquinho esse percentual para 24%. Mas quando nós falamos de encabeçar, de estar como CEO de grandes empresas, a gente reduz esse percentual para 11%. Né? E muito assim, o que acontece? Primeiro que hoje a gente já se encontra num cenário que as mulheres conseguiram se inserir de uma forma muito mais igualitária do que há um tempo atrás. E a gente vem dessa construção, né, muito pelas mudanças sociais também. Se a gente for puxar a história aí, desde que a pílula surgiu, né, e a mulher teve essa autonomia de escolher querer ser mãe, quando ser mãe ou não. Mas, enfim, não vamos entrar muito no mérito dessa questão. Mas quando a gente traz isso para hoje, nós vemos que nas empresas a gente tem uma equidade um pouco mais próxima. Porém, quando a gente leva para fazer uma análise salarial, a gente vê que esse desequilíbrio novamente aparece. E a gente se pergunta assim, tá, mas por que, né? O que justifica esse desequilíbrio? Por que é que as mulheres não podem não só trabalhar nessas empresas, mas também o que difere a remuneração de uma mulher, né, pelo sexo feminino de um sexo masculino? Então, é no mínimo algo que a gente precisa questionar e questionar com respeito, não é brigar, né, não é atropelar, mas de começar a questionar de uma forma muito assertiva e construir novas possibilidades para que esse salário consiga se equiparar, né, dentro desse universo feminino e masculino que a gente sabe que na prática é de fato aquilo que acontece. E ainda tem um ponto que é muito crítico, né, eu diria assim, e talvez até um mito, que é algo para a gente repensar. Quando a gente pergunta assim para as mulheres, por que você não topa exercer uma atividade de liderança, seja na educação, né, nas empresas privadas, enfim, qualquer dos ambientes, elas acham que é porque não é possível conciliar carreira com maternidade, né? E a maternidade é exclusiva das mulheres. E a gente ainda tem isso muito como um mito, como se a gente tivesse que fazer uma escolha. Escolha. Ou isso, ou aquilo.
E eu acho assim, principalmente depois desse momento, né, que nós estamos vivendo e vamos iniciar essa nova era, nesse novo normal, a gente precisa começar a pensar em por que não poder conciliar a maternidade com a carreira. A gente pode sim ter as duas coisas. E a gente tem direito de ter essas duas coisas, mas de uma forma diferente. E essa responsabilidade, ela é social, ela é de todos nós, né? Desde a empresa que Sim. precisa oferecer condições para que essa mulher também consiga exercer o seu papel de mãe, seja oportunizando um trabalho remoto, né, para que a mãe possa estar ali perto dos filhos, ou que de repente tem algum espaço dentro da própria empresa, né, salvo engano, é no Japão, que tem empresas que eles têm um aquário mesmo no ambiente de Sim. trabalho. As mães ficam trabalhando e estão vendo a criança ali. Isso gera segurança para os filhos, isso gera segurança para a mulher, porque ela tem necessidades diferentes, né? Ela não é nem melhor, nem pior do que ninguém. Mas ela tem essas necessidades e que elas precisam ser atendidas para que ela também entregue o seu melhor, né? Porque se eu estou num ambiente em que já tem todo um estresse, uma cobrança, e eu estou aqui com a cabeça pensando como é que está meu filho em casa, como é que está minha família, será que já almoçou, será que se machucou, será que caiu, né? Essa preocupação de mãe, de mulher, acaba que e afeta muito a nossa vida profissional. E eu acredito que tem esses dois polos que a gente precisa trabalhar. Não só as mulheres, né, buscarem criar novas condições para que elas possam conciliar carreira e trabalho, mas também as empresas terem consciência do quanto elas também podem fazer por essas mulheres. E a gente está vendo hoje em dia, na prática, que isso é possível, né? A pandemia trouxe essa nova possibilidade. Opa, a gente pode sim trabalhar em projetos remotos, a gente pode levar as pessoas para trabalhar em home office. Então, veio meio na urgência, né, em função do que nós estamos Sim. vivendo, e por que não permitir que isso aconteça em condições normais, sabendo que isso vai influenciar a vida da mulher, a vida da empresa, que também ela vai estar ganhando com a produtividade dessa mulher, que possivelmente vai entregar resultados, né, e com bastante qualidade, e também a vida de uma criança que vai ser um futuro cidadão, um adulto seguro, que consegue também contribuir de uma forma sustentável para esse meio que ele existe, tá? Então, quando a gente fala de liderança feminina, a gente está falando de vários pontos. Falar só de liderança já é complexo, assim, pra Sim. caramba, né? Hoje você colocar aí no Google liderança, você vai encontrar quase 30 milhões de possibilidades de pesquisa. Mas quando a gente traz isso, afunila um pouco mais para a liderança feminina, a gente vê que esse percentual ainda pode ser melhor, né? E como nós temos muitos atributos, muitos predicativos, e que a gente pode contribuir para esse mundo que todo mundo espera viver, né? Esse mundo com respeito, esse mundo de uma sociedade mais harmônica. As mulheres têm qualidades afetivas e sociais que podem colaborar muito nesse sentido. Então, em vez de deixar as mulheres em casa, a gente precisa trazer essas mulheres para a construção desse mundo que a gente almeja, né? E não simplesmente considerá-las que, ah, não, eu vou deixar ela lá fazendo comida, ela que tem que limpar a casa, ela que tem que passar as roupas. Eu acho que isso já acabou, isso já ficou para trás. E, por outro lado, também, a gente precisa trazer os homens para essa nova realidade, né? Existe um movimento que eu gosto bastante, que ele se chama He for She, ou seja, ele para elas, né? E que é esse movimento, assim, que os homens também têm essa consciência da responsabilidade deles, enquanto alguém que também precisa cuidar da casa, enquanto alguém que também tem um papel importante na criação, na educação dos filhos, na presença com os filhos,
e que também trabalha, né? A gente tá construindo essas relações de uma forma muito igualitária e precisamos dessa consciência de ambos, não só da gente criar essas oportunidades, mas também dos homens virem com a gente e nos impulsionarem. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo homens participando, né, de uma live que a gente parece que vai falar só do universo feminino, mas o quanto isso é importante. Porque a vida, né, o mundo não é feito só de mulheres, e o mundo não é feito só de homens. E a gente precisa uns dos outros para a gente poder fazer uma construção dessa sociedade que nós idealizamos, né? E aí a Geise está falando assim, os homens também precisam de desconstruir, sim, muito bem colocado. Sim, muito É bem isso, né? Não adianta a gente enfrentar tanta coisa, superar tantos desafios que nós temos, se nós não tivermos esse apoio do masculino, do universo masculino, né? E o é movimento uma integração, feminista, né? não é para. Sim, e as pessoas têm um falso ideal de que é um movimento para competir, né? Para ser melhor do que o masculino. E não é. O movimento feminino, ele simplesmente quer ajudar as mulheres a compreenderem que elas têm direito a exercer um determinado papel nessa história, né? Sem precisar ser melhor ou pior do que ninguém. Simplesmente permitir que elas sejam todo o potencial que elas são também para construir esse mundo. Sim. E muito interessante porque a gente foi de forma abrupta obrigado a se adequar ao home office, né? E as empresas elas tiveram provas, eu tenho alguns exemplos de estatísticas que as mulheres e alguns colaboradores foram mais produtivos em seus home office do que no ambiente de trabalho. Porque justamente porque as preocupações que poderiam existir, que tirariam o foco dele no dia a dia, dentro dos seus ambientes, né, das empresas, dos escritórios, já não existiam mais. Eles estavam em casa, sabendo que seus filhos estavam sendo bem cuidados, que a família estava sendo bem tratada, e ela conseguiu, ela ou ele, porque existe um número de colaboradores masculinos também que produziram muito mais porque sabiam que a família estava sendo muito bem cuidada. Então é importante a gente salientar que nesse novo modelo, nós mulheres, como líderes das nossas casas e líderes das nossas famílias, a gente pode se posicionar sim como gestoras dos negócios e como empreendedoras, que é o que a gente tanto tem estimulado, que as pessoas, que as mulheres, elas tirem o receio de empreender em seus sonhos, nas suas vontades, porque acham que não vão dar conta da casa e do trabalho, e percebam que a pandemia ela nos mostrou, nos provou que isso é possível, né? Assim, foi super interessante porque ninguém esperava que as coisas eram uma coisa que aconteceria no futuro de forma muito lenta, a gente ainda tinha Sim. uma cultura muito, né, reservada nesse sentido, e hoje nós fomos obrigados a trabalhar e produzir em casa, nas nossas condições, e conseguimos entregar o mesmo potencial, o mesmo resultado se nós estivéssemos dentro das empresas. Então, fez todo sentido e eu conheço diversas empresas que, mesmo voltando agora à normalidade, vão continuar em home office para diminuir custos, né? Para negociar com o colaborador, que o colaborador mora mais longe, perde tempo no trânsito. Então, é benéfico para ambos os lados, né? Não só para o Perfeito. colaborador, mas para a empresa também. E a mulher se beneficia muito mais nesse sentido, porque ela vai conseguir fazer as duas funções que para ela é tão importante, ser uma boa profissional produtiva e conseguir ser gestora do seu lar. Então é super importante que a pandemia nos trouxe essa resposta, né?
Sim, tem esse ponto que é muito positivo, né? E que a gente percebe, e isso as empresas têm fornecido um retorno para os seus profissionais, que de fato a produtividade aumentou, né? A gente foi forçado a isso, estava sendo Sim, preparado muito lentamente, né? Talvez daqui 2, 3 anos, e de repente o negócio escancarou a porta e falou: é agora que nós vamos fazer esse negócio acontecer. E simplesmente nós tivemos que nos acostumar a fazer de uma forma diferente, né? E aí veio esse boom de produtividade muito em função dessa segurança que essa mulher tem de estar ali junto com a sua família, e o homem também, né? Para o homem também é muito bom, ele também diminui os custos, ele também tem os pontos que são muito favoráveis, mas a família ele ganhou muito, ele foi muito favorecido, né, por essa mudança. E aí eu acho importante a gente falar também de um paradoxo, né, Raquel, que são as mulheres que estão sendo agredidas dentro de casa, né? A gente tem esse lado da produtividade, né, do momento para estar com a família, mas a gente está vendo um aumento de casos de mulheres que estão sofrendo algum sim, tipo foi. de abuso, né, e que por alguma razão não Opressão. conseguem denunciar, né, ou até expor que aquela situação está acontecendo. E a gente vê muitas lideranças femininas, como por exemplo a Luísa Trajano, né, que é do Magazine Luiza, do Magalu, que ela luta muito por isso, né? Assim, é inaceitável que a gente se permita, se deixe levar por uma situação como essa, tá? Porque a mulher, o papel dela não é para ser submissa, não é para ser sofredora, não é só para ficar com aquelas atividades, né, que são domésticas. Isso tudo já ficou para trás há muito tempo. Então, a gente precisa ajudá-las também a se encorajar Ajuda, né? reconhecidas, né? Sim, menos cobrança. Eu falo às vezes, falo, gente, deixem as mulheres em paz, porque ela já tem que dar conta de um tantão de coisa, né? Aí você engravida, aí seu corpo muda, aí a pessoa começa a te perguntar, tá, mas você vai voltar ao seu corpo normal quando? Bom, mas o corpo normal, o meu corpo é normal. O que é normal para você? Então, assim, deixa as mulheres em paz, cada um tem seu jeito, cada um tem seu tempo, cada um tem seu metabolismo, cada uma tem suas crenças, mas que a gente precisa deixar as mulheres serem quem elas são. Essa permissão é algo assim que a gente não abre mão dentro do nosso projeto, né, dentro do programa Blush, e a gente preserva muito essa questão da lealdade, sabe? De preservar mesmo a mulher, ser leal a ela e ajudá-la a encontrar condições melhores para que ela tenha uma vida de qualidade, de bem-estar, né? Quando a gente fala de felicidade, é por isso que eu te pedi para associar a liderança feminina à felicidade. A gente está falando de um construto, né, que ele é baseado em dois pilares da felicidade. Um deles são as emoções positivas, que a gente possa fortalecer, né, ampliar as nossas emoções positivas mais do que as negativas. Porque as negativas não tem jeito da gente escapar, elas fazem parte da vida, elas também nos ensinam muito, mas o nosso desafio é promover, né, mais momentos, mais emoções, mais realizações, para que quando a gente coloque na balança essas emoções positivas, elas estejam sempre superavitárias, né? E as emoções negativas, que a gente consiga reduzir o máximo que for possível. Esse é o primeiro pilar da felicidade. E depois a gente fala de um outro pilar que é de sentido e propósito, né? As mulheres estão encontrando sentido naquilo que elas fazem, naquilo que elas almejam, naquilo que elas gostam, naquilo que elas escolheram enquanto profissão. Qual é o sentido que elas encontraram?
e também o propósito, que é aquilo que realmente vai pulsar, né? Que elas vão detectar que existe dentro delas e que isso vai trazer esse senso de felicidade. Então, quando a gente fala dessa liderança feminina e de felicidade, é importante a gente abordar essas questões, porque a liderança ela pode ser para quem quiser que ela seja, né? A liderança não é para X, Y, Z. A liderança ela vem para qualquer pessoa, desde que ela deseje, desde que isso faça um sentido na vida dela, desde que isso tenha a ver com o propósito dessa mulher e também que ela proporcione mais emoções boas, favoráveis, do que negativas, porque se torna um fardo, né? Aí é mais um peso que essa mulher vai carregar e isso deixa de fazer sentido. Então, a nossa busca, e quando a gente fala de liderança, não é só essa liderança de saber que a mulher está em uma posição dentro de uma organização, né? Ela pode estar numa posição, ela pode estar com essas características, desenvolvendo essa habilidade de liderança dentro da própria casa dela, dentro da própria vida dela, para começar, né? Protagonizando a sua história, dentro do ambiente familiar, dentro da comunidade, dentro do condomínio que ela vive, porque a liderança é um fenômeno social, né? Ela é um composto, um combinado aí de personalidade, de habilidades que mobilizam pessoas, que inspiram e que influenciam, que estão sempre associadas a gente, né? E que vai olhar e vai admirar e vai querer modelar os seus próprios comportamentos baseado naquilo que ela está vendo dessa liderança feminina, tá? Então a gente também precisa dissociar essa liderança de posições nas organizações, porque tem muito pouco a ver com isso, né? Essa é uma liderança que nós trazemos um status, uma posição, mas nós estamos falando dessa liderança natural que ela pode promover na vida dela, né? E quando a gente se coloca nessa posição e toma frente da própria história, a gente consegue construir coisas assim inacreditáveis, né? E você olha e fala: meu Deus, eu faço parte disso que está sendo feito. Que bom ter oportunidade de estar vivendo essa história, né? E de mobilizar outras pessoas que também entrem nesse circuito para que a gente se fortaleça mutuamente, né, Raquel? A gente não consegue as coisas sozinho. Então, esse movimento é muito de união nosso, de parceria mesmo e de lealdade feminina. Eu acho que a palavra que resume é lealdade. Você quer ler aí alguns comentários? Teve alguns comentários bem legais, inclusive relacionado ao que você está falando. Na verdade, um primeiro que eu achei super interessante a gente comentar foi da Juliana, que ela disse que as mulheres a cada dia têm mais relevância no orçamento financeiro de casa. A gente conhece milhares de famílias onde as mulheres hoje elas talvez tenham um peso maior salarial no orçamento do que o próprio homem. Sim. E isso não deve ser motivo de constrangimento nem para a mulher nem para o homem, né? É a dinâmica daquela família, foi como eles conseguiram realizar, né, seus propósitos, realizar as suas funções. E aí também é super interessante quando o parceiro se propõe, muitas vezes, a se anular um pouco, a ficar mais em casa, porque ele está vendo que a mulher tem um dom e quer colocar em prática o que ela tanto almeja, né? Quer investir no estudo, quer investir numa carreira, quer investir num negócio. E a função do parceiro, já o marido, e nada mais é do que parceiro de vida, é também equilibrar esse peso, né? Dividir essas coisas. E aí a mulher começa a se sobrepor como profissional e como pessoa, isso traz uma satisfação e aí a gente vai criando ali uma cadeia. Eu me satisfaço profissionalmente, eu estou alinhada com o meu propósito, com o meu desejo
de construção, que seja na minha família, que seja dentro do ambiente profissional, eu já vou construindo a minha felicidade, o meu sentimento, sem precisar depender de aceitação ou de qualquer outra coisa de um terceiro, Perfeito. né? E outro comentário super legal que eu vi aqui foi da Geise, eu acho que ela colocou que as mulheres precisam se apoiar. A gente vive numa sociedade onde a gente fala de empoderamento, de muitas outras coisas, mas as mulheres são as primeiras a criticar as mulheres, É. né? Isso é uma verdade, Raquel. É tão interessante assim. Existe um ambiente muito competitivo, né, dentro do universo feminino e que a gente precisa também ter muita força para causar uma disruptura nisso. E entender que a gente precisa, na verdade, de colaboração. E aí eu trago um exemplo, né, que a gente tem até dentro do programa, que eu tenho parceiras dentro do Blush que também tem outros programas femininos. Então, tem a Magna do Rio Grande do Sul, que tem o programa dela, Metamorfose, né? Que já fez o Elas Ilimitada. Eu tenho a Iraíma, que é a dona da W2W de Goiânia. Então, assim, ao invés da gente ter essa postura de falar, não, essa não vai entrar porque já tem outro, como se fosse, falo, não, vem cá, a gente quer se abraçar, a gente quer se unir, porque se a gente se une, a nossa força é muito maior. Né? Então, é um modelo mental que a gente precisa desconstruir. Né? Mulheres apoiam mulheres. E esse é o nosso norte. E a gente precisa ter coragem também de romper com isso, né? Que é muito a forma que talvez nós fomos aculturadas, né? Quem é mais magra, quem é mais bonita, quem tem o cabelo mais assim ou mais assado, quem usa mais a roupa da moda. E o momento agora é outro, a gente está vivendo uma nova era e também tem essa oportunidade nas nossas mãos, né? A gente tem esse poder do livre-arbítrio e de dizer assim, nós vamos aceitar continuar competindo, né? Ou nós vamos criar esse ambiente de colaboração e nos Colaborativo. fortalecer mutuamente. Essa Com decisão é certeza. absolutamente nossa. Ninguém vai chegar aqui e falar, ó, mulheres, a partir de hoje vocês precisam fazer isso ou aquilo. Isso é algo que tem que partir de dentro de nós e precisa ser natural, porque o normal, quando a gente fala de convivência social, é isso. É a gente se apoiar, né? A gente se multiplicar, criando esses ambientes de colaboração. E não criando mais problema do que a gente tem, né? Competindo, querendo ser melhor que outro, enfim. Cada um tem seu espaço, cada um tem seus méritos e vamos somar. Quando a gente tem essa diversidade, ela é muito mais rica do que esse ambiente ruim, né? Que é essa competição. Negativo. Legal. E é muito importante a gente fazer uso do que a gente está vendo aqui, é falar sobre os limites da internet, né? Ontem eu vi alguns comentários de uma pessoa que vem de um programa também de mentoria, nossa proposta, né, de acompanhamento de empresas e tudo. E aí, alguém comprou o curso dela e estava revendendo online por um preço que não vale, né? Assim, talvez ela não acha que fosse o ideal. E aí houve um momento ali de trocas de palavras negativas na internet. Então, assim, a gente tem que entender que a internet está aqui, sim, para a gente se posicionar. Eu, você, estamos aqui falando com algumas pessoas e para a gente dar a nossa opinião, mas com respeito da opinião do outro. Eu não tenho o direito, porque a internet é aberta e eu posso falar o que eu quiser, denegrir a imagem de ninguém. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai ver muito fortemente ser trabalhado, porque as pessoas acham que o Instagram, o Facebook, a internet é terra de ninguém, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser. E não é bem assim, né? A gente
não adianta eu dizer que eu sou uma boa profissional se eu não for uma boa pessoa, né? Eu tenho que ter isso muito bem alinhado. Eu não adianta eu ter um currículo impecável e eu não conseguir demonstrar respeito pelas outras pessoas, né? A gente, como mulheres, a gente tem um dever, eu entendo que a mulher ela tem um dever de ser portadora dessa bandeira de ética, digamos assim, de uma missão correta, reta, para De que a gente empatia, né, possa Raquel? de empatia com as outras pessoas, né? É isso que a gente espera de outras mulheres. Pelo menos eu entendo que o ser mulher, ela é tão especial que a gente não imagina que ela vai ter esse tipo de pensamento contra outras pessoas, né? Sim, sim. A gente Eu pode acho. ter diversidade de opiniões, isso também é importante, né, para que a gente amadureça e respeite o que o outro tem diferente de mim, mas não significa que eu vou perder o respeito porque essa pessoa, né, tem crenças, tem formas e tem uma comunicação diferente daquela que eu usualmente aplico na minha vida. Então, tem coisas que a gente não tem que aceitar, né? E não é porque a internet é terra de ninguém que também a gente não vai se posicionar, né? A gente Com precisa certeza. ter essa fortaleza também para saber falar não para as pessoas, para saber colocar limites, porque senão a gente perde muito o controle dessa situação, né? E ali a Rai está falando que toda opinião é bem-vinda com respeito, equilíbrio emocional, né? É isso, gestão das emoções, inteligência emocional para saber lidar com essas opiniões diversas. E tem, viu, gente? Eu mesma conheço uma pessoa, um casal, e ele acredita que é uma coisa absurda a mulher trabalhar. E eu não estou falando assim de uma pessoa que é mais velha, né, que vem de uma outra geração, né, que tinha determinadas características. Eu estou falando de uma pessoa na faixa dos 30 anos e que entende que o papel da mulher é ficar em casa cuidando dos filhos, fazendo comidinha para ele, esperando ele chegar de banho tomado, né? Então, a gente fica pensando, tá, ok, se para essa mulher é algo natural, Funciona, que né? não agride emocionalmente, né, que traz ela para Sim, uma condição de aceitação e que traz harmonia para o casal, tudo bem, a gente também respeita. Mas nós sabemos que se ela quiser, ela pode ser muito mais, né, do que essa mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos. Mas também temos que respeitar essa decisão. E tem mulheres que prezam por isso, né? Que preferem que esse sonham com ambiente isso. doméstico, de cuidar dos filhos, preferem abdicar de outras coisas e também tá tudo bem, né? Por que que nós vamos criticar? Por que que nós vamos julgar, sendo que nós estamos aqui falando de lealdade feminina, né? A gente está aqui falando de se apoiar. O que a gente não aceita é as mulheres sofrerem. Aí nós estamos falando de outra história. Mas se isso está tudo bem, é uma escolha e vida que segue. Com certeza. E a gente tem os dois extremos, né? A gente tem pessoas que não aceitam a mulher estar em casa cuidando de sua família, que é um dom, é o desejo dela, é o dom natural. Assim como a gente tem pessoas que não aceitam que as mulheres desejam estar na rua, não ter filhos, dedicar sua Tem vida tudo à bem. sua carreira, né? Então, assim, hoje a gente tem um grupo de mulheres que decidiram optar por não ter filhos, por cuidar da sua família, cuidar da sua casa, ter seu esposo, seu parceiro e passear, curtir. É a vida dela, eu tenho E que tudo respeitar a bem, opinião né? dela, tudo bem. Eu tenho que aceitar isso. E para mim pode ser absurdo, para ela não é. E no ambiente profissional, eu vejo muito da questão do respeito também, que a gente tem pessoas que não desejam ser gestoras, que não acham que ser um líder, que
cuidar de equipe, cuidar de funções. Ela está ali no mundinho dela, fazer o trabalho dela e entregar o que ela tem de melhor, sem estar exercendo um papel de líder, um papel de gestor de equipes, né? E também tá tudo bem. Eu também tenho que Sim, respeitar esse perfil, né? sim. Então, o mais importante que eu acho que o que vai ter relação quando a gente fala de liderança e felicidade é aceitar que cada um tem um perfil e entender que ela é feliz dentro daquele propósito que ela escolheu, não é isso, Renata? Sim, a verdade ela é uma questão muito subjetiva para cada um, né? Para cada mulher, é a verdade de uma que sonha em casar, ter filhos e ficar cuidando da casa e não querer trabalhar é uma, e aquela que quer trabalhar e viaja muito, que é uma mulher de business e não quer ter filho, é uma outra verdade. Não tem nem melhor nem pior, né? Tem respeito à verdade do que cada uma traz e tá tudo bem assim. Ai, que legal. Tem mais alguns comentários aqui, o pessoal às vezes dizendo que não tem dom nenhum para ser líder. Eu vi que a Geise, Magda falou aqui. Geise, olha só, nós somos naturalmente preparadas para treinar as habilidades de liderança, né? A gente tem esse conceito de que liderança é só para algumas pessoas, mas na verdade ela é uma habilidade que pode ser treinada como outra qualquer, tá? E a gente tem algumas características que já facilitam muito esse processo, né? A nossa orientação às pessoas, a nossa forma de liderar, até do ponto de vista horizontal, assim, de impulsionar, encorajar as pessoas, de trazer esse ambiente afetivo, né? Que é muito nosso, é uma capacidade que nós mulheres somos dotadas, ele facilita muito. Então, a liderança não é uma vocação. Eu acredito que, inclusive, você, Geise, tem um talento, uma habilidade que pode ser treinada e ela pode ser uma escolha, tá? Antes de tudo, ela precisa ser uma decisão. Independente de ser líder em uma posição em alguma empresa, mas você já pode ser líder da sua vida, em primeiro lugar. Das suas escolhas, né? E para toda escolha há uma consequência. Então a gente tem que saber que nas empresas e na nossa vida, se eu optar por A ou por B, eu tenho que aceitar a bagagem que vai vir com aquela minha decisão, né? Então Perfeito, é, perfeito. tem todo sentido. Eu vi também um comentário, acho que foi da Magda ou foi da Virna, que são nossas colegas de mentoria, falando Oh, sobre a coisa questão boa. da agressão, ainda voltando para a agressão, Ah, ainda sim. voltando para a agressão familiar, elas mencionando, a Raíza botou que existem várias formas de agressão. E a Virna comentou que isso pode ser motivos de cobrança de pensão, mas o que a gente quer aqui, sem entrar na polêmica da esfera familiar, é mostrar para as mulheres e para as pessoas que estão assistindo, para os homens também, que têm suas companheiras, que elas precisam ser líderes da sua vida e da sua história, né? Escolher como ela vai trilhar o seu caminho. Se alguma mulher decidir que para ela é melhor ficar em casa, cuidar dos filhos e colocar o café na cama para o marido, é a decisão dela. Para você, para mim ou para você, pode ser agressivo. Para ela, não. Desde que Agora, ela fique bem com isso, né, Raquel? Acho que esse é desde o que ponto seja que nós estamos falando. escolha, É isso. felicidade para essa mulher, para essa pessoa, baseado na verdade dela e não na minha. Com certeza, a gente fala muito vinculado às nossas emoções. Quando a gente vai exercer uma opinião, eu estou acessando a minha história, né? Ou minha forma de criação, os meus sentimentos. Então, assim, quando a gente fala novamente de empatia, eu vou ter que olhar para o outro e ver os sentimentos do outro,
como que ela chegou até aqui. E aí, essa questão da agressão tem muito a ver com isso, porque nem sempre o que é motivo de agressão para um, tá ferindo os sentimentos da mulher, mas talvez seja só o que ela escolheu para a vida dela. Renata, tô amando, já tem aqui, não sei Eu se também. a gente falaria, eu falaria a noite inteira sobre a defesa das mulheres, que eu sou assim, bandeira levantada, mas eu acho que foi super produtivo. Se alguém mais tiver alguma perguntinha, eu acho que a gente pode abrir aí para o pessoal enviar, que o Instagram vai já nos derrubar. Mas eu queria aproveitar para dizer que eu aprendi demais na experiência que a gente teve na tripla certificação em mentoring. Você foi uma pessoa Sim. assim que me chamou muita atenção, exatamente por essa força, e a gente sente a energia quando a gente fala dos propósitos e dos projetos, a gente sente que você vibra com tudo isso, né? O pessoal que está assistindo com certeza está sentindo essa energia também. E eu queria te agradecer muito por estar apoiando a minha ideia, né, de fazer também essa caminhada de construção, de acompanhamento e de força para as mulheres que querem sim o empreendedorismo, tanto profissional como na vida delas pessoal, né, na vida pessoal. E eu queria muito que a gente marcasse uma outra oportunidade, né? Quando o pessoal mandar aqui outros temas, a gente pudesse voltar, porque a gente tem várias coisas para falar aí sobre as mulheres e sobre a liderança que elas exercem na vida das famílias e na vida delas, né? Dá uns minutinhos para você concluir, para a gente poder também ver o resultado dessa nossa live. Eu fico muito grata, né, por ter tido esse momento da gente parar e falar de algo tão importante que faz parte da vida da gente, né, Raquel? E o quanto nós somos mesmo protagonistas dessa história. Eu conheci a Raquel na tripla certificação, eu sou formadora de mentores e a Raquel é uma mentora também agora. E a gente veio, né? A oportunidade surgiu, esse convite surgiu a partir desse networking, e eu acho que a gente vai ganhando, né, essa força e vai tecendo essa cadeia de confiança, de positividade e de alavancagem feminina quando a gente está aqui junto, né? Fazendo por algo que é muito maior, né, do que só esse bate-papo, do que só aquilo que a gente deseja. A gente está falando de algo grandioso e que a gente precisa de mais pessoas fazerem parte desse movimento. O meu recado final e o que eu desejo para cada mulher é que vocês comecem a protagonizar a sua própria história, sua própria vida. Não esperem que essa liderança venha e de um dia para o outro ela né? Ela vai partir de dentro para fora, dentro ali do seu ambiente, dentro do seu pequeno mundo, e aí fazendo coisas inimagináveis, você começa a mobilizar pessoas, influenciar a gente, e aí as pessoas começam a te admirar e querem fazer parte também, né, dessa construção daquilo que você propõe, e isso é muito bonito. Eu acho que ganhamos todos nós quando a gente consegue, quando a gente alcança essa união e essas possibilidades da gente estar de fato, né, não só de mãos dadas, mas de almas unidas, de almas próximas, né? A questão a força, a energia que a gente empreende nesse sentido, ela é muito poderosa. Então, eu convido vocês a liderarem as próprias vidas em primeiro lugar e também liderarem suas carreiras, suas histórias e, por que não, o mundo. Né? A gente acredita que o mundo, que o futuro é das mulheres, e é de fato, e que a gente faz e faz bonito.
Tá? Então, que cada uma consiga trazer essa felicidade dentro de si, com coisas que façam sentido também para a sua vida, que te façam bem, trazendo essas emoções positivas, mas te levando para essa condição de liderança que todas nós somos capazes de exercer, né, de executar com muita riqueza, muito primor. Um grande beijo, Raquel. Obrigadíssima pelo convite. E até a próxima, né? Se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Próxima semana tem mais. E qualquer outra dúvida, qualquer outro comentário, pode mandar lá na mensagem no nosso feed, que eu repasso para a Renata e a gente vai fazendo aí um canal de comunicação. Tá bom? Perfeito. Um Eu vou deixar abraço. o Insta do Blush aqui também, para quem quiser conhecer o nosso projeto. Grande Ótimo. beijo no coração. Obrigada. Até logo. Tchau.